preciosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz. Escravo do pecado, libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sinadinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e o culpado eu quero estar, sinadinha do Senhor. Eu quero ver obreiros de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sinadinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e o culpado eu quero estar, sinadinha do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Nessa tarde, mais uma vez, estamos aqui para estudar na Escola Bíblica Dominical. O Senhor nos deu um privilégio, hoje melhor ainda, que nós estaremos iniciando mais uma lição. Aleluia. Nós estaremos esse trimestre, que são esses 3 meses, estudando acerca do apóstolo Paulo. Na lição passada nós estávamos estudando acerca de uma revista antiga, mas também que falou muito aos nossos corações sobre o tratar do servo de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Só aqui. Aleluia, Jesus é bom. E nós estaremos estudando a lição da vida ministerial do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo, ou seja, o apóstolo Paulo. Estaremos estudando essas lições, amados. Eu vou dar uma passada rápida em todas as lições que nós estaremos estudando ao longo de 13 domingos. A primeira lição vai ser o mundo do apóstolo Paulo, ou seja, a lição que estaremos estudando hoje. Lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Lição 3, conversão de Saulo de Tarso. Lição 4, Paulo e a vocação para ser apóstolo. Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Lição 6, Paulo no poder do Espírito. Lição 7, Paulo, o plantador da igreja. Lição 8, Paulo, o discipulador de vidas. Lição 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Lição 10, Paulo e o seu amor pela igreja. Lição 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Lição 12, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E lição 13, a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. Ou seja, nós estaremos estudando acerca da vida do apóstolo Paulo, não apenas depois de convertido, mas antes da sua conversão, sua árvore genealógica, quem é filho de quem, onde estudou, os dados que na verdade o apóstolo Paulo foi um dos grandes apóstolos, se pode se dizer dessa forma, mas alguém que foi extremamente usado por Deus para a pregação do evangelho ao povo gentio. Quem é o povo gentio? Somos nós, aqueles que não são descendentes de
Israel. Esses são chamados de gentios. E diz assim a palavra de Deus: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos capítulo de número 9, verso 15. A verdade prática diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Ou seja, amados, o que diz aí na verdade prática é que algumas situações que ocorreram ao longo da nossa vida, não só coisas boas, mas também coisas ruins, dificuldades que nós passamos, vivenciamos, podem no futuro nos impulsionar e nos direcionar a pregarmos a palavra para uma determinada categoria de pessoas. Por exemplo, vamos analisar da seguinte forma: imagina uma pessoa que vivia no tráfico e muitas vezes acaba até indo presa, muitas vezes ele aceita Jesus dentro da prisão, ele vai pregar a palavra de Deus ali dentro da prisão e vai ser uma bênção, vai ser usado por Deus ali. Uma pessoa muitas vezes que vivia na prática do homossexualismo e é transformado por Deus, Deus opera um milagre, Deus opera uma libertação na vida dele, e ele se arrepende daquela vida que antes vivia. Ou uma determinada senhora, uma pessoa, uma mulher que vivia na prostituição, e aquela pessoa se converte, fatalmente aquela pessoa vai acabar evangelizando e falando e pregando a palavra para pessoas que vivenciam a mesma situação que antes ela vivia, porque aquela pessoa tem testemunho para dar, não apenas um testemunho pregado, mas sobretudo um testemunho vivido. Existe uma fala que diz que na verdade as palavras elas convencem, mas os exemplos arrebatam, os exemplos direcionam e dão o norte àquela pessoa a qual está sendo direcionada aquela palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Atos, no capítulo de número 26, o verso de 1 a 7. Eu peço que cada um dos irmãos com a revista, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lêem o segundo, o terceiro responsivamente. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos: depois Agripa disse a Paulo: permita-se de que te defendas. Então Paulo estendeu a mão em sua defesa e respondeu. Versículo 2, todos juntos. Vamos lá, todo mundo. Defender as coisas que... Amém. 3. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Versículo de número 4. Sabe, amém. 5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quisessem testificar, que conforme a mim, a mais severa seita do nossa religião, vivi fariseu. 6. Sou julgado, isso. 7. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por isso, por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Ou seja, o apóstolo Paulo literalmente ele estava falando, fazendo a sua defesa à frente do rei Agripa, que na verdade ele era o governador
da província de Jerusalém, ou seja, ele era o governador nomeado pelo Império Romano. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler aqui, interagindo. Mas quando está chegando ao fim desta forma, nesse trimestre estudaremos a vida do ministério do grande homem usado por Deus, o apóstolo Paulo, que é uma oportunidade para aprender e colocar em prática os princípios eternos que norteiam a vida desse muito digno homem de Deus. Nessas primeiras lições você pode propor uma reflexão dos alunos a respeito das circunstâncias que o mundo de hoje nos oferece para pregar o Evangelho, à luz do mundo político, cultural, religioso e apostólico dos gentios. Reflita com cada um na postura de sermos abertos ao Evangelho no mundo atual, apresentando os comentários que levam a situações que o mundo vive atualmente, doutrinária e teologicamente. Introdução. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo, que o apóstolo atuava, pois isso é texto áureo. Nesta lição, apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Atos 9, verso de número 15. Alguém, por gentileza, abre aí e lê, por favor, ali no microfone. Atos 9, verso 15. Abriu, achou, já pode ler no microfone. Atos 9, verso 15. Como foi o apóstolo Paulo vocacionado para a pregação aos gentios. Lê aqui no microfone, abençoado. Lê aqui no microfone, para todo mundo ouvir. Amém? Glória a Deus. Atos 9, verso de número 15. Disse-lhe, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante. Amém. Dos gentios e dos reis, dos filhos de Israel. Aleluia. Isso. Amém. Glória a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo, meus amados, foi alguém escolhido por Deus. Mas de que forma? Paulo, nós vamos ler a vida dele, como foi exatamente, principalmente o seu nascimento. O apóstolo Paulo, ele era descendente da tribo de Benjamim, provavelmente o seu pai era um rabino fariseu. Por isso que o apóstolo Paulo, por sua vez, foi criado e foi ensinado na sinagoga de uma forma bem peculiar, ou seja, na sinagoga eles ensinavam aos meninos, só quem ia para a sinagoga eram os meninos, e eles aprendiam uma profissão, tanto é que ele aprendeu a ser tecelão na sinagoga, e ao mesmo tempo que ele aprendia a Torá, que é o Pentateuco, ou seja, é os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ou seja, os livros que eram constituídos da Torá. Depois foi os livros de Salmos, mas os livros de Salmo, para você ter uma ideia, eram cânticos. O Salmo, na verdade, é um louvor, é uma adoração, é como se fosse a harpa cristã para aquele povo daquela época. Então, dessa forma, eles aprendiam acerca dos profetas, eles aprendiam na sinagoga, mas de que forma? De forma oral, de forma a ser falado, conforme nós estamos aqui, nós estamos lendo também na revista, mas naquela época não, era de forma oral, era ensinado a cada um, para que eles aprendessem a Torá, aprendessem a como é que o povo deles padeceu, sofreu, viveu, veio do Egito, todas as histórias em que nós estudamos hoje. Então o apóstolo Paulo, ele estudou, a partir de uma determinada idade é que ele foi estudar mais a fundo, exatamente para prepará-lo para ser um rabino
fariseu. Então ele foi estudar aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes sábios da época, que ensinavam a palavra da Torá naquela época. Então, tanto é que ele era extremamente conhecedor da lei, ele era uma pessoa extremamente entendida nas leis. Ele, de 30 a 35 anos de idade, foi quando ele mais tarde teve um encontro com Jesus. Até então ele era aprendiz, aprendeu a Torá. Mais tarde, ao ter conhecimento, quando ele veio para Jerusalém, teve o conhecimento que estava sendo pregada uma determinada mensagem sobre um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus já estava morto. Então ele perseguiu a igreja, perseguindo os irmãos que evangelizavam. E vê, meu irmão, as situações que aconteciam, que muitas vezes algumas situações que nós vivemos não são para nos atrapalhar, mas são estratégias de Deus para que o evangelho se propague. Mas de que forma isso acontece? Você quer que eu te diga o momento em que mais o evangelho foi pregado? Foi quando a igreja foi perseguida. O povo saía de um lado para o outro, sendo perseguido, de um lado para o outro, mas ele não fechava sua boca. Ele pregava o que Jesus tinha feito, o que Jesus houvera feito, a sua crucificação, que ele tinha ressuscitado no terceiro dia, e um dia ele vinha buscar a sua igreja. Aquela época já era pregado dessa forma. E então aquele povo, os fariseus, vendo Paulo, que aquela situação era algo que desagradava ao farisaísmo. Na época, Paulo não tinha o nome Paulo, ou melhor, ele tinha, só que é que nem tem um hino da harpa que fala que Saulo foi transformado em Paulo, quando na verdade não é bem assim. Na verdade, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo, ele era de uma família rica, e como família rica que ele tinha, e tanto é que estudou nas melhores escolas, que foi de Gamaliel. Então o que acontece? Ele tinha dupla cidadania, ou seja, ele tinha cidadania de cidadão judeu, ao mesmo tempo que ele tinha cidadania romana. E como cidadão judeu, o nome dele era Saulo de Tarso. Por que de Tarso? Porque ele nasceu na cidade de Tarso. Então ele era um cidadão judeu, mas também, como Paulo, ele era um cidadão romano. E como cidadão romano, ele tinha as benesses que a sua cidadania lhe presenteava, lhe dava direito. É a mesma coisa no dia de hoje, nós vivemos, tem uma pessoa que ela é brasileira, mas ela mora nos Estados Unidos e adquiriu cidadania americana, ou seja, ele é um cidadão brasileiro, de nascimento brasileiro, mas ele também tem a cidadania americana. O apóstolo Paulo era desta forma. Então, por isso, ele era fluente em grego, ele era fluente em hebraico, em aramaico, ou seja, Deus preparou aquele homem para pregar o evangelho em várias línguas, em vários idiomas. Ele foi fazendo ele acontecer daquela forma. Ou seja, o que o apóstolo Paulo foi aprendendo ao longo da sua vida secular, ele utilizou na pregação do evangelho de Cristo. E isso deu a ele instrumentos, ferramentas, para que o evangelho conseguisse chegar até o Brasil, até Nova Almeida, até 2021. Ou seja, são coisas que Deus faz, ele prepara, ele armazena, ele ajuda e vai direcionando para que nós possamos ser vasos usados da melhor forma na presença do nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. A geografia do mundo de Paulo. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Ou seja, Roma dominava tudo. Tudo. Se você for analisar a Europa antiga, partes inclusive da África,
eram dominadas pelo Império Romano, ou seja, na África, o Egito, e na Europa toda, até os países nórdicos, até os países, os bárbaros, eram dominados pelo Império Romano. Hoje, o que seria a Inglaterra, o Império Romano tomou tudo. Então, na verdade, todos tinham que estar submissos ao Império Romano. E dessa forma, como o Império Romano foi um império que trabalhou muito construindo estradas, ele construiu estradas entre determinados países, e como a língua para o apóstolo Paulo não era uma dificuldade, isso ajudou na pregação da palavra de Deus. Tanto é que nós vemos que o apóstolo Paulo, ele vai de um extremo ao outro da Europa, inclusive da Ásia e da África, pregando o evangelho, uma hora a cavalo, outra hora de barco, mas utilizando todos os meios possíveis da época para pregar o evangelho de Cristo. Tanto é que ele alcançou muita. Se nós formos ver no Novo Testamento, a grande parte foi pregado pelo apóstolo Paulo, ou são pessoas que foram chamadas e ministradas pelo apóstolo Paulo, como foi o caso, uma epístola a Timóteo, a Tito, são todas epístolas, epístolas são cartas que são direcionadas a irmãos da igreja gentílica, que foi apregoado e alcançado pela vida de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo, que foi chamado o apóstolo dos gentios. Viagens missionárias. Segundo informes da história, a maravilha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, ou seja, as estradas que o Império Romano fizera abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, mas quais sofreram naufrágios, enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. A implantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para eficiência do evangelho humano e no campo. Hoje em dia, meus amados, depois do advento dessa Covid-19, que nós ficamos trancados dentro de casa, e aconteceu de ter muitos cultos online, hoje em dia, a grande parte das igrejas faz culto online. Mas por quê? Foi uma ideia, foi uma estratégia que veio para alcançar na época pessoas que estavam trancadas dentro de casa, que não podiam. As igrejas estavam não aqui no Espírito Santo, mas em grande parte dos estados do Brasil, as igrejas ficaram lacradas, era proibido ter culto, era proibida a reunião. E o que aconteceu? Se deu a ênfase às lives para fazer a pregação do evangelho, e essa ideia vai continuar, pode ser, não foi só durante a pandemia, porque quando você faz uma live, nós utilizamos exatamente isso, a live para poder apregoar o evangelho, porque não alcança apenas os amados que estão aqui na casa do Senhor, mas alcança pessoas que estão no Espírito Santo, no município da Serra, pessoas da Grande Vitória, pessoas do Brasil e quiçá pessoas do mundo. Ou seja, o evangelho está sendo apregoado a muitos povos através da internet. Mas como que isso ocorre? Como que isso acontece? É fazer como o apóstolo Paulo na época. Ele aproveitou a situação que ele tinha. Ele aproveitou a estratégia que ele tinha. Ele aproveitou
a benesse que ele tinha, que eram as vias, que eram as estradas e que eram as ligações marítimas. Então vamos pregar através disso, vamos evangelizar através disso. Existem situações de problema? Tem, com certeza. Ele sofreu naufrágios, tem situações complicadas, tem situações, só que nós temos que aprender a conviver com isso e abençoar e tirar o proveito abençoador. É lógico, evidente, eu estava conversando com o pastor e com a pastora sobre a cerca que nós devemos fazer como peixe. A internet tem muita coisa que não presta, tem muita coisa que não presta, mas nós temos que fazer como quem vai comer peixe. Peixe você tira a carne e come o peixe, a espinha você joga fora. Assim tem que ser na internet, não aproveitar tudo o que tem nela, mas aproveitar o que é bom, o que vai nos fazer crescer, o que vai nos abençoar, o que vai nos elevar espiritualmente. E essa é uma estratégia para alcançar vidas. Você imagina uma pessoa muitas vezes que está num lugar, no interior, lá, só Deus sabe onde, e se tiver uma internet ele consegue assistir a essa escola bíblica dominical. Ou seja, são estratégias, da forma como o apóstolo Paulo usou na época, nós vamos usar também, porque isso é usar para fazer crescer o reino do nosso Deus. Por isso devemos pensar nas oportunidades. Cada um de nós tem que pensar na oportunidade que Deus te dá. O apóstolo Paulo, devido à situação que ele viveu ao longo da sua vida, ele aprendeu muitas coisas que fizeram com que ele conseguisse pregar o evangelho com uma certa facilidade, coisas que muitos outros tiveram mais dificuldade. Paulo, chamado para os gentios. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, ou seja, saber o futuro, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente. Ou seja, uma experiência que o apóstolo Paulo teve que foi extremamente diferente, amados, dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ou seja, ele foi chamado de uma forma especial. Ele estava perseguindo o povo de Deus, e quando perseguindo o povo de Deus, ele viu um grande clarão, e ele caiu ao chão, e ele ficou cego, porque umas escamas cresceram em seus olhos. Então Deus vai e chama a Ananias, e fala: vai na rua chamada direita, e ali você ora por um homem chamado Saulo de Tarso, porque este é para mim vaso aprovado, e eu chamei ele. Ou seja, Ananias ainda retrucou com o Senhor: Senhor, mas esse homem tem feito sofrer o teu povo. Como se Deus não soubesse disso, como se o Senhor não soubesse. Para você ter ideia, a situação do apóstolo Paulo, quando o Estevão foi apedrejado, que ele estava apregoando a palavra de Deus, o apóstolo Paulo estava junto daqueles homens e segurou as suas capas para não sujar as capas deles de sangue, quando eles apedrejaram a Estevão. E naquele momento Estevão abre os olhos e fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à destra de Deus Pai. Então ele foi apedrejado. Ele ainda falou inclusive: Pai, não lhes impute este pecado, ou seja, não bota sobre eles esse peso da minha morte. Você vê como o cristão genuíno, transformado, modificado pelo poder de Deus é. Mesmo fazendo mal para ele, ele abençoa quem está fazendo mal, querido. Olha a diferença quando nós temos que ser. Quantas vezes a gente é muito servo, muito crente, muito abençoado, está na casa de Deus, mas se alguém dá um pisãozinho no teu pé, você dá um pulo lá em cima e repreende e amaldiçoa e fala isso, aquilo, aquilo outro. Não devemos ser assim, queridos. Nós devemos abençoar, ver os exemplos desses homens de Deus. É difícil? É. Mas isso na verdade são ensinamentos. A Bíblia ela nos ensina para quê? Não é para ser bonitinho, não é para aquelas letras lá e aquelas letras apenas decorar, não. É para nós aprendermos, é para nós vivermos, é para nós sabermos que nós temos que ter exemplos a serem seguidos. Exemplos são para isso, para serem seguidos. E o apóstolo Paulo,
quando ainda Saulo, antes de ser convertido, ele estava no apedrejamento de Estevão. Ou seja, os demais apóstolos, por isso que Saulo de Tarso, ele foi chamado de uma forma especial, de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. Então o que aconteceu? Deus chama aquele homem para fazer uma obra na vida dele e usá-lo ele para pregar o evangelho ao povo gentil. Alguém abre aí por gentileza Atos capítulo de número 9, verso 15, lê no microfone abençoado. Atos 9, 15. Aleluia, glória a Deus. Atos 9, verso 15. Aleluia. Atos 9, 15. Aleluia, ou seja, ele foi escolhido por Deus. Não queremos dizer com isso, amados, existe umas doutrinas que dizem que na verdade nós somos a doutrina da predestinação. Nós não fomos predestinados, alguns à salvação, alguns à perdição, não. A salvação ou a perdição eterna tem a ver com as nossas escolhas. Ou seja, o Senhor, ele gostaria, ele amaria que todos se salvassem, mas é uma escolha. O apóstolo Paulo, Deus quis chamá-lo, quis, mas se ele quisesse dizer não a Deus, não, ele poderia ter feito isso. Só que ele encarou o desafio, e ele viu que Deus tinha chamado, e que tudo aquilo que ele aprender ao longo de toda a sua vida, estava errado. Não o seu total, mas da forma como ele aprendera. Então ele na verdade entendeu acerca que Moisés, quando falava, já falava de Jesus, que Abraão, quando falava, já falava de Jesus, que o salmista, quando falava, já falava de Jesus, que Isaías 53 já falava e já profetizava acerca do Messias, que é Jesus Cristo, que nasceria como raiz de uma terra seca, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos. Ou seja, que Jesus houvera aparecido, vindo, nascido de virgem e morrido para que o povo fosse salvo. Então ele entendeu isso, e Ananias foi até sua casa, orou por ele, e ele soube que o seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmãos do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Mas levanta-se-te e põe-te sobre os teus pés, sobre ti apareci, por isso, para por ministro e testemunha dos gentios, e quem agora te envio. E enquanto o apóstolo de Cristo restringiam-se em anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolos entre gentios. Ou seja, os demais apóstolos estavam até assustados, com medo de pregar o evangelho no meio do povo judeu. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar aos gentios, um povo que nunca conheceu, que tinha por seus deuses que faziam parte do panteão romano, ou seja, Deus como Ísis, como deuses egípcios também. Ou seja, são situações que Deus chamou ele. Mas por que Deus chamou ele dessa forma? Porque ele tinha condições para pregar o evangelho. Para você ter uma ideia, como Roma havia dominado todo o mundo, a língua como o inglês é hoje, era o grego koiné, tanto que o evangelho, o Novo Testamento, ele foi quase na sua totalidade escrito em grego koiné.
Ou seja, é uma linguagem em que várias nações, é como se nós analisássemos a Argentina falando inglês, o Brasil falando inglês, os países à nossa volta falando todos inglês. Então, quando você pregava em grego koiné, eles entendiam tudo o que estava sendo pregado e falado, porque não adianta a pessoa pregar. Você imagina, chega alguém aqui no Brasil e pregando em japonês, pode ser muito bonito, querido, mas você não vai entender nada se não tiver um tradutor. Ou seja, ele foi preparado para pregar o evangelho a várias nações. Deus chamou ele dessa forma, tanto que nesse capítulo que nos inicia, em que ele está se defendendo perante o rei Agripa, ele estava se defendendo diante de um rei, querido. Não era qualquer um que tinha capacidade literária e intelectual para se defender diante de um rei. É como você chegar diante de um juiz, e você, na verdade, é como se você fosse um cidadão comum. É muito complicado. Hoje, para você chegar diante do juiz, você tem que chegar através de um advogado, senão você não tem como fazer isso. Mas o apóstolo Paulo tinha essa capacidade. Tanto é que ele pregou o evangelho. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito a nos chamar. Ou seja, cada vez mais, amados, nós temos que nos preparar de todas as formas possíveis, na área da leitura, na área do estudo, até aprender uma outra língua. Eu mesmo tenho tentado aprender inglês, tenho estudado um pouco, porque é necessário. São situações, inclusive, para nos desvencilhar. Quantas coisas, quantas músicas vêm muitas vezes aos nossos ouvidos, e como nós não entendemos a língua, você acha até que é um louvor a Deus, mas aquilo não tem nada de adoração a Deus. Mas infelizmente, você não sabe a língua, complica. Glória a Deus. Síntese do tópico 1. Para a Pax Romana, a geografia romana, em meio ao transporte urbano e do corpo do Império Romano, contribuíram para a propagação, ou seja, as estradas foram importantes em todos os meios que Roma criou. Nessa lição, vamos mostrar 3 mundos em que o apóstolo Paulo vivia. 3 mundos que são o romano, o grego e o judeu. O apóstolo teve certa liberdade para peregrinar dentro do império. Esse também comunicou na língua predominantemente da época, o grego koiné, bem como fez uso da vista, literatura do seu tempo. Paulo também era judeu. A moral judaica estava presente em algumas partes do império, e por meio das sinagogas, a soma de tudo isto é servir ao Espírito de Deus. Ou seja, antigamente, como o Império Romano dominava tudo, e o povo judeu muitas vezes estava espalhado em outros países que não eram apenas Israel, mas nesses países que não eram Israel, havia sinagogas, e nessas sinagogas, quando o apóstolo Paulo chegava nesses lugares, ele começava, o alvo dele era alcançar os gentios, mas ele chegava na sinagoga dos judeus, apregoando primeiro aos judeus e depois alcançando aquele povo que ali estava à volta, que era um povo gentílico. É como hoje em dia, se você for nos Estados Unidos, tem uma sinagoga. Se você for no Japão, tem uma sinagoga. É como se fosse o inglês hoje, vários povos falavam, então o apóstolo se fazia compreender. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O apóstolo Paulo escrevia fluentemente, tanto em grego, como em hebraico, como em aramaico. Utilizado do grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso. Posteriormente, ele foi estudar aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo. Hoje, por exemplo, para você
rodar o mundo e ter uma situação de comércio, de pregação da palavra mesmo, utilizando, o ideal seria você ter o domínio do inglês, francês, espanhol e o mandarim. Ou seja, são as línguas que atualmente são as difundidas para o mundo e para a obra da evangelização também. Uma das grandes igrejas que está sendo fundada no mundo, amados, é lá por detrás das colunas, das paredes do comunismo na China. A igreja escondida dentro da China, uma igreja que valoriza um pedacinho de folha de Bíblia, e nós muitas vezes temos uma Bíblia inteira e não valorizamos. Eles pegam às vezes uma folhinha, um pedacinho da Bíblia, e nesse pedacinho eles aproveitam e leem e estudam. Tem países comunistas que têm igrejas escondidas dentro deles, pessoas que muitas vezes estão pagando com a sua própria vida para poder ter uma partícula da palavra de Deus. Para você ver como você hoje é felizardo aqui. Você tem uma Bíblia para ler, uma igreja para reunir, um louvor para cantar, um conforto de adoração a Deus. Então seja grato a Deus por isso, e ore pelos seus amados que estão espalhados pelo mundo, em vários países em que tem a cortina de ferro, em que não deixa a palavra ser pregada. Se pegar, a pessoa pode até ser morta. Glória a Deus, Jesus é lindo. Por isso, muitas vezes, amados, a gente tem que ser grato cada vez mais. O mundo cultural do apóstolo Paulo, o Império Romano respeitava a diversidade religiosa, ou seja, cada um podia ter a religião que quisesse, desde que se respeitasse também os deuses do Império Romano. Havia cultos a entidades gregas, como Elísios, Dionísio e Atis, que se integravam com as divindades egípcias, Osíris, Ísis e Sérapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura, que havia divindades na Ásia Menor. Ou seja, o governo romano, ele era um governo que ele não reprimia as religiosidades qualquer que fosse. Vamos dizer assim, a religiosidade romana, ela era pluralista, ou seja, ela era algo que aceitava todos os tipos de deuses. Ela era politeísta, a palavra é exatamente essa, politeísta, ou seja, cria em vários deuses. Só que eles não admitiam que essas divindades atrapalhassem na liturgia e na gerência do Império Romano. E como o cristianismo cresceu de uma forma tão grande e avassaladora, aquilo atraiu a ira de algumas pessoas que direcionavam. Tanto é que o Império Romano, eles não estavam nem aí para Jesus, mas quem direcionou o Império Romano a matar Jesus foram os fariseus, foram os religiosos da época. A influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta, e Paulo refletiu isso em 1 Coríntios 8:5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujo os adeptos queriam misturá-la com as doutrinas puras, Cristo naturalmente pelo fato de ter vindo naquele mundo. Ou seja, amados, o evangelho de Cristo não pode estar misturado com determinadas coisas. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, mas falam assim: olha, não, meu signo é tal, olha, eu sou desse signo, nossa, não, olha, deixa eu ver qual é o meu signo hoje. Meu, está repreendido, amado. Seu signo é de Jesus Cristo. O Senhor te fez nascer, crescer. Você não é gerido por esse tipo de coisa, não. Você é gerido pelo Espírito Santo de Deus. Ele que controla e que direciona a sua vida.
O gnosticismo não pode estar, essas crendices na nossa vida não. Repreende isso no nome de Jesus. Se você tem esses pensamentos, essas práticas, repreenda no nome de Jesus. A nossa vida é controlada exclusivamente pelo nosso Deus. Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Graças à salvação, o apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo como proclamadores de Evangelho. Devemos pensar em estratégias a fim de possamos que nossos jovens e adolescentes, bem como maturidade cristã, nossos jovens e adolescentes tenham maturidade cristã e possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Hoje em dia, amados, tem sido pregado e ensinado um tal de sincretismo religioso, ou seja, é a mistura de um monte de religião, como se fosse bater um monte de religião no liquidificador. Se você for analisar, tem tanta religião aí que está misturada com outra religião, que só Jesus. É só você analisar que você vai descobrir. O nome disso chama-se sincretismo religioso, ou seja, é a mistura de determinadas denominações, de determinadas crenças de determinadas igrejas, e infelizmente está se contaminando muitas vezes as coisas de Deus com as coisas mundanas, e nós não podemos deixar isso acontecer. As coisas santas de Deus são as coisas santas de Deus. Infelizmente está embolando muito. Isso é culpa do sincretismo religioso. É uma prática que na verdade é uma preparação para o anticristo, para a besta e para o falso profeta, porque um dia, daqui a pouco tempo, quando a igreja de Cristo for arrebatada, vai surgir uma nova religião. É uma religião sincretizada, uma religião única, é uma religião de adoração ao anticristo. Então não se deixe misturar. Você analise o que você está aprendendo, como está aprendendo, e nosso aprendizado tem que estar debaixo da doutrina da Bíblia Sagrada. Está fugindo dessa palavra, é anátema, é maldição. Não está na palavra de Deus e não está debaixo da vontade do nosso Deus. A influência filosófica, nós acabamos de ler sobre o sincretismo. Síntese do tópico 2. O grego koiné era a principal língua dos tempos do apóstolo Paulo, como propulsora da cultura grega. Ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho, ou seja, conforme falamos, quem mandava fisicamente, quem mandava governamentalmente no mundo na época era Roma, o Império Romano, mas a cultura era basicamente grega. Basicamente a cultura grega, ela dominava a grande parte do mundo na época. Por isso que o grego koiné foi extremamente difusor da palavra de Deus, porque todos falavam ele. Entre as contribuições da igreja primitiva para a formação de uma cosmovisão cristã, 4 áreas formam particularmente importante: a autodefinição de dizer e a compreensão do que significa. Autodefinição, meu amado irmão, de quem você é, como Jesus te salvou, que obra que Ele fez na tua vida, para que você não seja direcionado. Existem tantas pessoas que são levadas por ventos de doutrina porque ele não se conhece. Ele não sabe, Deus me salvou, mas salvou de quê? Como que Ele me salvou? Eu me arrependi, mas eu me arrependi de quê? Você tem que saber a obra que Deus fez na sua vida, para você ter um caráter, ser um cristão em referência ao que Deus tem feito na sua vida. Saber quem você é, independente da luta, da prova que você passe, você vai saber: Deus me salvou, e se eu estou passando por essa luta, eu não tenho que perguntar o porquê dessa luta, mas eu tenho que perguntar o para quê dessa luta, e é para me fazer crescer, e é para me abençoar. A outro tópico, o tópico 2 é relação do cristianismo com a cultura não cristã, segundo as reflexões feitas pelos apologistas.
ou defensores da fé. Ou seja, nós vivemos num mundo em que tem uma dificuldade muito grande, em que hoje se cultua ao homem, a pessoa. Hoje um dos maiores ídolos é o eu próprio. Cada um quer ser famoso, cada um quer ser conhecido, cada um quer ser alguém. Só que na verdade, nós temos que andar na contramão disso e saber que eu não sou nada, mas Deus é tudo em mim, e o que eu vou conseguir ser, o que eu conseguir chegar, aonde eu conseguir ir, é porque Deus vai na frente preparando os meus caminhos. É lógico e evidente, você não vai deixar de estudar, se preparar, fazer uma faculdade, se formar, você não vai deixar de se preparar para trabalhar. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado de uma forma especial, porque ele tinha uma cultura adequada para aquilo. Ou seja, Deus preparou ele de uma forma especial. Mas o que acontece? Nós não podemos, na verdade, endeusar. Imagina o apóstolo Paulo falando: eu sou o cara, eu vou pegar e vou ver quantos likes que eu tenho. Se não tiver tantos likes, eu não vou mais pregar a palavra para aquele povo, não. Não é assim não, querido. Você sabe, por pregar o evangelho, que ele ganhou? Prisões, naufrágios, cadeias, apedrejamentos, noites no cárcere, sendo chicoteados. Foi isso que ele ganhou. Nós temos que saber, por pregar o evangelho, querido, você não vai só passar por coisas boas, não. Saiba que você vai ser perseguido, você vai sofrer inquisições, você vai sofrer acusações, você vai sofrer calúnias, mas quando isso acontecer, glorifique a Deus, porque Deus cumprindo o evangelho de Cristo na sua vida. Aleluia. A visão cristã de Deus e de Jesus Cristo nos primeiros concílios ecumênicos, ou seja, a igreja de Cristo, ela tem que ter identidade. Os concílios aconteceram para que a igreja tivesse identidade, amados. Cada um de nós tem que ser, como igreja que somos, temos que ter uma identidade formada. Nós não podemos nos deixar: olha, se fulano está assim, eu vou ficar assim. Se fulano não está fazendo isso, eu acho que eu vou imitar. É chamado crente chuchu. Crente chuchu é o que é? Deixa eu te dizer uma coisinha. Chuchu, se você bota chuchu com carne seca, ele fica com gosto de carne seca. Chuchu com carne, gosto de carne. Chuchu com frango, gosto de frango. Tem irmãos que é desse jeito. Se anda com crente carnal, ele fica carnal igual. Se anda com crente espiritual, fica espiritual igual. Mas você não pode ser nenhuma coisa nem outra, meu amado. Você tem que ter seu sabor próprio, sua cultura própria, sua identidade própria, carimbada pelo Espírito Santo de Deus. Não seja crente chuchu. Tenha identidade. A igreja de Cristo tem que ter identidade. Eu tenho minha identidade, meu nome é Manuel Messias Loureiro. Você tem que ter a sua identidade como cristão, que é o carimbo do Espírito Santo de Deus, ao selo da promessa, e uma vida de santidade diante de Deus. Não pode ser andar como um crente chuchu, não. Seja um crente com o sabor de Cristo, um crente com sabor especial, mas o sabor de Cristo. Por qualquer que seja a situação que você passar, seja você. Seja você. Seja você, sem mudar de sabor. Louvado é o nome do Senhor. Isso Deus vai falando, meu, vai ensinando, e tem coisa que nem está na lição, e Deus vai colocando. Glória a Deus por isso. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Subsídios e pensamentos cristãos. Aleluia. Judeu. Aleluia. O mundo religioso de Paulo. Paulo identifica-se como judeu, ou seja, ele era judeu. Eu sou judeu nascido em Tarso da Cilícia, ou seja, ele era um homem judeu de nascimento e grego de nacionalidade, e, ou melhor, romano de dupla cidadania e formação de cultura grega. Paulo foi criado dentro da fé judaica, ou seja, ele era fariseu. Provavelmente ele era. Alguém lê por gentileza Filipenses 3:5 ali no microfone, rapidamente, que a hora está correndo. Eu estou tentando correr, mas está difícil, que essa lição é bom passá-la toda, não quero deixar nada para trás. Filipenses 3:5, lê ali no microfone. A circuncisão foi a lei da obediência pelos pais de Paulo, que o circuncidaram
aos 8 anos de nascido. Ou seja, só quem era circuncidado, querido, era quem era de nascimento judeu. Ele, quem era nascido judeu, tinha esse pacto que foi feito lá de Deus com Abraão. Alguém achou Filipenses 3:5? Leia no microfone, vai lá rapidamente, por favor. Vamos lá. Circuncidado ao 8º dia, da linguagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Aleluia. Ou seja, o apóstolo Paulo literalmente está falando que a identidade dele, quem era, como ele nasceu, onde nasceu, da tribo que nasceu e o aprendizado que teve desde o seu nascimento. Uma vez que os judeus valorizavam muito a genealogia, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim, dentro da fé judaica. Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obediência às regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso, extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Ou seja, ele queria cumprir a lei de Moisés até tudo. Isso, na verdade, era o povo fariseu fazia desta forma. Não que cumprir a lei seria algo ruim, não, de forma alguma. Só que, na verdade, o Senhor Jesus, ele veio para não abolir a lei, mas ele veio para dar um novo sentido. A própria lei já falava acerca da pessoa de Jesus, que ele, na verdade, viria para salvar. Ele viria para rasgar o véu do templo de alto a baixo, e aquele sacrifício, e fazer o sacrifício perfeito, que seria sua própria vida morta como cordeiro, sem mácula e sem pecado. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios e sinédrios judeus, nas praças, nos areópagos em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco palco que o Espírito Santo montou para Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o evangelho da graça de Deus. Da forma como era para o apóstolo Paulo na época, querido, um palco para a pregação da palavra, hoje tem que ser para nós. Então, cada situação que você passa, local que você vive, emprego que você tem, escola onde estuda, vizinhos que você tem, aonde você for, dentro do ônibus que seja, pregue a palavra de Deus, ensine sobre Jesus Cristo, que ele nasceu, viveu, morreu para nos salvar e que vai voltar um dia para buscar uma igreja santa, irrepreensível e de boas obras, para estar juntamente com ele nos céus. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Louvado é o nome do Senhor. Paulo estava particularmente preocupado que fossem permitidos tanto aos gregos, aos bárbaros ou não gregos, aos judeus e aos gentios terem uma posição igual na comunidade de fé. Gálatas 3:28, alguém lê por gentileza? Gálatas 3:28, rapidamente, vamos correr rápido. Outro abre Colossenses 3:11, leia aí no microfone por gentileza. Glória a Deus, aleluia. Gálatas 3:28. Não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, pois todos sois um em Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, alguém, Colossenses 3:11. O apóstolo Paulo disse, porque a sociedade que vivia antigamente, meus amados, para você ter uma ideia, só quem entrava na sinagoga eram os homens. Só quem entrava na sinagoga eram os homens.
E Paulo veio para quebrar esse paradigma e mostrar que na verdade Deus, Jesus Cristo, morreu. E ele veio para o servo, ele veio para o rei, ele veio para o pobre, ele veio para o rico, ele veio para a mulher, ele veio para o homem, ele veio para o escravo, ele veio para o livre. Ou seja, Jesus veio para salvar a todos, não apenas os da casa de Israel, mas a todos aqueles que aceitassem a Jesus como seu Salvador. Tanto que chegou a Nova Almeida, chegou a Serra, chegou o Espírito Santo, chegou ao Brasil. Colossenses 3:11, alguém rapidamente aí, vamos lá. Colossenses 3:11, rapidamente nós estamos terminar agora. Onde não há nem judeu, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aleluia. Ou seja, ele falou em dois lugares diferentes a mesma coisa. Você vê que situação? Na verdade, falando. Hoje em dia se fala, porque nós vivemos uma situação de uma sociedade machista hoje, não é não, filho? Antigamente a situação era muito mais complicada. Saiba disso. Se você tem ideia, Jesus veio fazer uma coisa tão diferente, amados. Quantas mulheres nós vemos ao longo do Evangelho, quantas mulheres serviam a Jesus com os seus bens, tanto que é citado algumas pessoas, uma que pega e bota um perfume caríssimo, vai, canto de alabastro sobre Jesus para ungir seu corpo para o funeral. Tem várias mulheres que abençoaram o Senhor com as suas riquezas e abençoaram os pobres. Ou seja, são pessoas, e o apóstolo Paulo vem trazer reforço a isso, dizendo que na verdade Jesus veio para todos de igual modo, não havia superioridade em ninguém em detrimento a outro, mas todos eram iguais em Cristo Jesus. A conclusão, a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência diante de reis, governadores, tribunos e outras autoridades religiosas. O apóstolo era excelente orador e augusto no conhecimento de várias ciências, ou seja, ele tinha conhecimento. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada pela convicção profunda, que seguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo Paulo foi o que Deus lhe abriu para lhe comunicasse o Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, muitas vezes acabamos pensando e falamos com saudosismo, não, mas a igreja antigamente era uma bênção, e a igreja de hoje não é tanto assim, meu amado. Deus te chamou para a igreja de agora. Os irmãos de antigamente foram os de antigamente, viveram o Evangelho antigamente. Os da época do apóstolo Paulo, da mesma forma, tinham os desafios da época de antigamente, daquela época que lhe era peculiar. Então cada um de nós hoje em dia, no nosso hoje, aproveite a liberdade que Deus te deu, aproveite a estratégia que Deus te deu, e aproveita a vida que você tem e a oportunidade para fazer o ID de Cristo e pregar o Evangelho de Jesus, como diz a palavra, a tempo e fora de tempo. As perguntas vamos estar respondendo agora. Paulo era natural de qual cidade? Vamos lá, responde no microfone, vamos lá, rapidamente. Vai lá, Ivan. Natural de Tarso. Tarso, aleluia, isso aí, Tarso, capital da Cilícia. O que Atos 9 mostra? O que Atos 9 mostra? Vamos lá, rapidamente. Vai lá, lê no microfone aí, abençoado, vamos lá.
O que Atos 9 nos mostra. No microfone. Vamos te ouvir. Vai lá. A sabedoria e a persistência de Deus em sua vida. Aleluia, isso aí. Sobrenatural, diferente dos demais apóstolos, o chamado apóstolo Paulo. Isso. Experiência pessoal foi tremenda do apóstolo Paulo. Qual era a língua mundial dos dias de Paulo? Eu falei muitas vezes, vamos lá. Qual era a língua mundial na época do apóstolo Paulo? Era o... Vai lá. Responde aí, gente. Vai lá, Ivan. Lá foi sem fio para os irmãos. Isso, grego koiné. Isso, grego koiné. Leva sem fio. Aleluia. Grego koiné era a língua da época. Como Paulo declara sua defesa em Atos 22, 3. Isso mesmo. Isso. Ou seja, na verdade, ele se declara como uma pessoa que nasceu. E tudo aquilo que ele defendia já estava escrito na lei. Mas quando ele falava, aquilo já era razão para puni-lo. A quem se restringia o mundo missionário dos primeiros apóstolos. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Isso. Os apóstolos só queriam pregar para os judeus. Aí veio o apóstolo Paulo, foi chamado para chamar e pregar o evangelho ao povo gentio. Em uma certa carta ele diz assim que ele é apóstolo abortivo. Ele fala que porque ele não era um dos 12 que foi chamado por Jesus. Ele foi chamado depois. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos nesse momento, amados, nos colocar perguntas. Pergunte. Tem alguém com alguma dúvida, meu amado? Com alguma coisinha que você tem alguma dúvida aí? No caso, pra você ter ideia, na época, o povo judeu, Israel estava um país só. Na verdade não era nem Israel, era duas tribos, era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, o que aconteceu? Para você ter ideia, quando o apóstolo Paulo ele fala que ele nasceu em Tarso, da Galícia, na verdade não era um lugar de Israel, mas como ele podia se dizer judeu? Porque ele era de filhos judeus, pais judeus, quero dizer. Então ele era judeu, mesmo não tendo nascido na terra chamada Israel, mesmo ele não tendo nascido na Judéia, entendeu? E o povo de Israel era um país, tinha um grupo de pessoas, só que muitas pessoas também de Israel acabavam estando espalhando em vários locais do mundo, vários lugares, e o apóstolo Paulo, ele queria na verdade alcançar todos esses lugares. Isso. No caso, Deus mandou Jonas para Tarso, ele foi para Nínive. Foi como eu falei. Ou melhor, mandou para Nínive e fugiu para Tarso, ao contrário. O Jonas fugiu para Tarso, mas era para ir para Nínive. Na verdade, o Império Romano, ele mandava em tudo isso. Na verdade, a cidade de Nínive, de Tarso eu não estou recordado, mas a de Nínive, por exemplo, era do povo assírio. Era assírio, a cidade assíria, do povo ruim demais.
Tanto que Jonas não quis ir, na verdade não é porque ele estava com medo, não. É porque o povo lá era ruim mesmo. O povo cortava a cabeça, fazia um montinho de cabeça de gente. Entendeu? Ou seja, o povo era terrível. Então, ele sabia que Deus, se ele não pregasse, Deus ia fulminar e matar todo mundo. Ele queria mais que Deus matasse mesmo. Entendeu? Mas na verdade, naquela época, o Império Romano dominava tudo. É como se fosse, vamos um exemplo. Imagina uma situação, como se os Estados Unidos mandassem toda a América do Sul, toda. Ou seja, o Brasil tem o país Brasil, só que os Estados Unidos mandavam no Brasil, na Argentina, Colômbia, todos os países, ou seja, todos pertenceriam aos Estados Unidos, mesmo sendo países diferentes. E na verdade a cultura judaica, independente de onde você nasça, pra você ter uma ideia, um judeu, se ele vir para o Brasil, e ele nascer no Brasil, ele continua sendo judeu, mesmo nascendo no Brasil, porque ele é de pai e de mãe judeu. Amém? Está explicado? Amém. Tem mais alguma pergunta? Amém? Então vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha. O que eu não consegui ensinar, meus amados, que os irmãos me perdoem, mas que o Espírito Santo de Deus, vamos estudar essas lições, amados, que traz muito conhecimento, é bênção, é muito abençoador nós aprendermos a palavra de Deus, é muito bom, são exemplos a serem tomados e imitados, amém? Vamos estar terminando esse CBD abençoada com oração, louvado o nome do Senhor. Chama o diácono Cláudio para estar terminando com oração. Vem cá, abençoada. Vamos lá, irmão Cláudio. Vem cá orar para terminar esse CBD. Cláudio, vem cá, Cláudio. Amém. Glória a Deus. É uma benção, amados. Chame outros irmãos. Quem não veio à EBD, chame outro para estar vindo participar juntamente conosco. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Nesse momento, Jesus querido, nós queremos agradecer, Jesus, por esse estudo, Senhor, da escola dominical, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar condição, meu Pai, para que sempre nós estaremos aqui, meu Pai. Senhor, abençoa toda a tua igreja, todos os irmãos, todas as irmãs, todos os obreiros, todos os cooperadores, meu Pai, serão abençoados por Ti. E aquele povo também que estão lá fora também serão abençoados por Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Agora vai ter uma palestra de irmã Rosalba, depois a gente vai ter um lanchinho. Salve os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, tipo uma reunião, né, que a gente vai fazer agora. Rapidinho, irmãos. A semana passada nós estávamos, o pastor